dos Jogos aqui na escola, para mim, é um momento de interação entre os alunos. Assim, é um momento que eu tento passar, né, alguns dos valores dos esportes para eles, como a questão da cooperação, da interação, tentando ao máximo, por mais que exista a competição, e eu sempre falo isso para eles, né, todos querem vencer, mas que esse não seja o foco principal dos jogos, assim, que a gente possa ser um momento de confraternização entre as turmas. Acho que esse é o principal, assim, e todo ano a gente tenta reforçar muito essa questão do jogo limpo, do respeito às regras, do respeito aos colegas, do respeito ao próprio ambiente escolar, e que eles levem esse momento para a vida, né? Assim, com lembranças legais e divertidas da Semana dos Jogos. Então, na preparação dos jogos, eu sempre inicio já no primeiro semestre, nas próprias aulas de educação física, apresentando para eles o tema dos jogos e já organizando as salas, né, para compra da camisa, para organização das equipes. E esse ano, o tema, tanto esse ano como nos anos anteriores, a gente leva em consideração o tema geral das escolas do estado, né, o tema do ano letivo. E aí o tema do ano letivo de 2025 é Vidas, Escolas e Comunidades, Educar para a Promoção da Justiça Socioambiental. E aqui na escola, então, a gente escolheu como tema dos Jogos Interclasse Corpos em Rede, Jogando Juntos pela Preservação Ambiental. E juntou esse ano os jogos com a gincana. Então, os jogos e a gincana tiveram a mesma temática, e a preparação, então, ela foi toda em torno disso, assim, né, de quais as práticas a gente ia desenvolver para que esse tema fosse de fato trabalhado e não só fosse algo decorativo no papel, né, no projeto que foi apresentado. Então, eu levei slides para a sala, coloquei as modalidades, a gincana teve várias etapas que antecederam a própria gincana em si, e eu acho que a participação dos alunos foi bem positiva, assim. No começo, reclamaram um pouco da temática, né, tinham outras ideias, queriam trabalhar com outras temáticas, mas depois, acho que à medida que a gente foi trabalhando, desenvolvendo, foi bem recebido e eu avalio como bem positivo, assim, ter trabalhado esse tema com eles. Então, a expectativa todo ano, até quando você é do primeiro e do segundo, é muito alta, porque é o evento mais esperado do ano para os estudantes, né? Todo mundo vive pela interclasse, a gente passa o ano todo estudando muito, fazendo prova, e assim, cansando a mente mesmo. E a semana da interclasse, querendo ou não, é a semana que você recupera as energias, tem aquele senso de competitividade que é muito bom entre os alunos também. E eu acho que o interclasse em si é um movimento muito legal que a maioria das escolas tem, que impulsiona e incentiva o esporte dentro da escola, que é uma coisa, acho que de suma importância, porque o esporte é saudável e faz bem para o corpo, faz bem para a mente, faz bem para tudo. Os jogos de interclasse, para mim, é algo que eu espero por todo ano. É o tão grande interclasse. Então, a gente cria uma expectativa, uma competitividade. Eu sou protagonista e o primeiro contato do primeiro ano é com a gente. Então, uma das primeiras coisas que a gente acaba repassando para o primeiro ano é o interclasse. Assim, eu espero que seja uma competição bonita entre as turmas. Espero também que não tenham brigas, nem nada que possa causar a desclassificação. Que seja assim, um evento muito bonito, como eu sei que sempre foi. Sim, a minha expectativa é muito alta para esses jogos. Eu já participei de outros jogos em outras escolas. E como essa escola é grande
e a quantidade de alunos é bem diferente das que eu já participei. Eu estou numa expectativa muito grande. Eu boto expectativa no meu time que vai jogar, na torcida que vai estar lá torcendo, gritando e dando o nosso melhor. Para mim, os jogos é interação entre os estudantes. É o momento que a gente tem de competir de forma boa e poder ter essa interação um com o outro. A expectativa é uma expectativa boa. Eu espero que corra tudo bem, tudo certo e que a gente possa se divertir. Aproveitar o nosso último ano. O que eu acho mais legal dos jogos é a torcida mesmo. Assim, eu não jogo, eu não sou muito fã de jogar esporte, mas eu gosto de assistir, eu gosto de comentar. E eu acho que a coisa mais legal é torcer. Torcer e estar lá pela sua turma, é uma bagunça, é muito divertido. Aquela animação de o que é que vai acontecer depois, a gente vai ganhar, tá empatado, o tempo tá acabando, e a torcida eufórica, claro, e sem confusões, mas aquele ânimo, né, de querer a vitória, a sede da vitória, eu acho que é a parte mais legal dos jogos em si. Bom, para mim, a parte mais legal dos jogos, para mim, é poder construir, né? Poder estar ali, desenvolver os jogos, poder desenvolver a questão do som. Um momento talvez para descontrair a mente, para se divertir, competir com os amigos. Olha, o que eu acho mais legal dos jogos é a parte prática. Eu amo jogar, eu jogo vôlei e eu estou muito ansioso. Eu coloquei muita expectativa na minha turma e eu espero que a gente consiga a vitória. Eu vou dançar, eu vou fazer o Just Dance. Eu vou participar do futsal, queimado e ping-pong. E além do vôlei, eu vou jogar futsal e queimado. Trabalho mais na parte ali por trás dos bastidores, né? Questão do som, essas coisas. Conscientização sobre a poluição, se eu não me engano. Corpos em rede e alguma coisa, não lembro tudo. Preservação ambiental, que tem os guardiões dos elementos e enfim. Se eu não me engano, é sobre os elementos. Não, juntos na preservação ambiental. É algo do tipo. Não lembro o tema. É porque o tema é muito grande. Eu acho que o esporte ele pode contribuir de muitas formas para o meio ambiente. Porque assim, o esporte está em todo lugar. E ele é muito importante para a gente, em todo momento. Seja futebol, vôlei, todo mundo é envolvido em algum meio no esporte. Então tem uma influência muito grande, os esportes em si. E ele pode ajudar em espalhar o que deve ser feito para preservar o meio ambiente e incentivar a isso. Por exemplo, aqui a gente temos bandeirões, camisas, faixas e tudo isso a gente pode retratar como uma maneira de conscientizar. A gente tem esportes que são na natureza e para se manter esse esporte, tem esporte na água, tem esporte em florestas, nas matas. Para manter esses esportes vivos a gente precisa do ambiente, a gente precisa do meio ambiente ali conservado. No início do ano, minha sala estava bastante suja, porque a gente acaba sujando, jogando restos de lixo no chão, mas a gente teve uma dinâmica entre nós mesmos, que era de cada dia uma fila ficar responsável pela limpeza da sala. A minha turma, a gente dividiu os alunos e cada dia ficava 2, 3 alunos para organizar a sala. Sobre isso da limpeza da sala, eu acho bem legal essa ideia de fazer essa união com a sala. Um sentido de união, sabe? É aprender a trabalhar em equipe. E ainda mais equipe porque, assim, quando a gente trabalha com pessoas que nessa sala, a gente, querendo ou não, já tem uma intimidade, já tem uma proximidade. Mas quando é pessoas de outras salas que a gente não tem amizade, é muito mais difícil ali e, querendo ou não, desenvolve mais um senso de equipe, né? O trabalho em grupo já é algo um pouco difícil. E em outras salas que a gente vai competir em algum momento é mais difícil ainda. Mas o legal é ver funcionando.
É algo que está acontecendo, está funcionando, está indo para frente, está ficando bom, está ficando bonito. A união da sala em um propósito só, que é a vitória. Que todo mundo tem a sede da vitória, todo mundo quer ganhar. Tá sendo um pouco desafiador, tem seus conflitos, mas a gente consegue trabalhar em conjunto. E eu acho que deveria até permanecer assim, porque dá mais consciência a gente, que às vezes a gente não percebia o quanto a gente deixava a sala suja, com muito papel no chão, com embalagem de comida, a gente não percebia isso. Mas assim, para mim, era uma iniciativa que deveria se permanecer para o resto do ano inteiro, não só agora, para ganhar ponto ou não perder ponto em si. Quando acabar o interclasse, claro que ainda continuaremos usando essa dinâmica, até porque com a sala limpa a gente tem um ensino melhor. Então, esse ano teve várias novidades, né? Os Jogos Interclasse comparado com os anos anteriores. Então, a primeira delas é a conexão dos jogos com a gincana. A gincana, ela acontece no Dia do Estudante, que é dia 11 de agosto, e os jogos antecederam a esse dia. A gente tem um problema ainda muito grande na escola de lixo no chão, e esse ano a gente conseguiu, então, colocar como uma atividade da gincana a organização das salas, e isso contou ponto para a gincana. Já era a primeira temática ligada, então, à questão socioambiental. E nos Jogos Interclasse também a gente incluiu algumas modalidades diferentes, com a ideia de diversificar as modalidades, de não ser só as modalidades de quadra, mas a gente colocou várias modalidades de jogos de salão, como o dominó, a dama. Esse ano a gente teve o ping-pong, a inclusão do Just Dance, que foi uma novidade, foi o primeiro ano que a gente teve Just Dance, e com isso a possibilidade de uma participação maior dos estudantes. Eu acho que isso é legal, a gente não foca só naquelas modalidades de quadra, né, daqueles estudantes que têm essas habilidades, mas propicia que todos possam participar. A torcida também valeu ponto, eu acho que esse ano foi bem positiva a torcida, porque outra novidade foi que a gente juntou as turmas de mesma letra. E essa integração ela tem tudo a ver com o objetivo que os jogos têm, né? Da integração, da socialização. E ver então as torcidas organizadas com o primeiro, segundo e terceiro ano participando juntas foi bem positivo.
Então, esse ano só foi possível ampliar o número de modalidades nos jogos devido à participação dos bolsistas do PIBID aqui na escola, né? Ter o PIBID aqui tem sido muito positivo. Eu acho que está sendo um grande aprendizado para mim e foi de grande ajuda para a organização dos regulamentos, para a condução nos dias, né, dos jogos. Então, tanto na preparação como no dia dos jogos foi essencial assim, a participação dos pibidianos. Eu tive também ajuda de ex-alunos, então entrei e contactei, né, alunos que já se formaram, mas que sempre foram protagonistas aqui na escola e vieram ajudar. É uma experiência nova, é muito bom ver como a professora Andressa, ela é uma inspiração como professora para mim. Estou aqui arbitrando um torneio, é muito legal, para garotas que tem que jogar mesmo, tanto seja na quadra como no tabuleiro. Então para mim é muito importante, é muito legal estar aqui. Os alunos protagonistas esse ano também, então a gente tem aqui equipes, né, de protagonistas, de mídia, de eventos que ajudaram, tiveram presente todos os dias, contribuíram muito para que os jogos acontecessem. E eu quero destacar também a participação e ajuda dos professores, da equipe de professores, da direção e da coordenação aqui da escola. Como eu falei, o projeto é um projeto, os Jogos Interclasse é um projeto da escola e todo mundo se envolve, desde a direção, a coordenação, os professores, protagonistas, alunos, ex-alunos e esse ano ainda os pibidianos. Então, tenho certeza que o sucesso do evento também se deve a essa grande equipe de suporte que faz com que os jogos aconteçam e sem essa ajuda não seria possível. Os Jogos Interclasses, ele é um evento muito esperado durante todo o ano por todos os alunos. É um momento de interação, de interdisciplinaridade. É um momento que os alunos, eu percebo a união das salas nesse sentido. Percebe que desde o começo do ano, eles já estão com a mente voltadas assim. Hora ou outra eles citam o Interclasse, mobilizam para escolher cor de camisas. Eu gosto muito de esportes em geral. E sempre nos jogos eu faço questão de estar o tempo todo assistindo o queimado, basquete, vôlei, futsal. E esse ano, inclusive, eu me aventurei a ser um animador de galera, a narrar alguns jogos de futsal, que é o que eu me identifico melhor. E percebi que o envolvimento foi muito legal, a agitação do pessoal. Assim, gostei bastante e me envolvi tanto assistindo quanto fazendo esse trabalho aí. E também para mim foi uma coisa nova. Os Jogos Interclasses, para mim, ele é um momento de integração dos meninos de todas as turmas, né? Então a gente consegue ver a integração deles, o apoio deles um com o outro. Até aquele que não joga muito, ele participa fazendo estandarte, eles querem ter o estandarte, a camisa mais bonita, né? Então você percebe a união, principalmente da turma nesse momento. Geralmente eu estou sempre ajudando, né? Eu ajudo nos bastidores ou ajudo lá na quadra, ou então vou torcer mesmo. Esse ano, basicamente, eu fiquei na parte das camisas, né? Para distribuição de camisas, no apoio à professora de educação física. Então, todo mundo se envolve, os professores, merendeira, porteiro, todo mundo se envolve. Então, acho que o mais legal é essa quebra de rotina e essa animação das turmas torcendo, né, uns pelos outros. Porque é a culminância de toda a expectativa que foi dada durante o ano. Eles vestem a camisa, criam o espírito de esportividade, de saber ganhar, mas também saber perder, de pertencimento daquela turma, o primeiro A, primeiro A, primeiro B, primeiro C, cada turma defendendo a sua cor, a sua letra, a sua turma, a sua sala. Então acho que é extremamente importante para o professor ter também e saber as outras habilidades que o aluno dele tem, que não é só o estudo, né? Nós somos um ser de sociedade, então é importante saber todas as áreas que ele é bom também. Então o esporte em si faz parte da vida de todo mundo. É muito bom que você pratique algum esporte e no meio do ano ter essa atividade para eles, de estimular que eles treinem também. Às vezes o aluno ele gosta de um esporte, voleibol, basquete, futsal, e eles ficam pensando naquilo ali e treinar e dar o seu melhor.
e suar a camisa e fazer aquilo pela cor da camisa dele, pela turma dele, é de fundamental importância para a vida, tanto escolar como para a vida do aluno. O desenvolvimento esportivo, de saber ganhar, saber perder, saber disputar, tem que estar no calendário escolar todos os anos, em qualquer escola. E foi uma experiência fantástica. Uma semana antes eu estive na escola também para fazer observações de como estava o clima antes dos jogos. Dali já era possível perceber que é um evento muito aguardado pelos estudantes e que eles colocam todos os esforços e empenhos para serem protagonistas desse momento tão especial para eles. Sobre a preparação dos jogos, eu acho que foi uma experiência muito proveitosa, porque ele antecede as semanas dos jogos, então a gente planejou como seriam as regras, onde a gente fez os regulamentos. A gente colaborou antes e depois do jogo, durante também, que foi na realização das tabelas, depois foi na entrega das camisetas, também auxiliando a Andressa e o Isabel, que estava lá, e conduzindo os alunos ao decorrer das atividades. E no dia que a gente veio aqui para começar os jogos, teve o atraso da entrega das camisas. E aí, para a gente conseguir entregar tudo a tempo de começar os jogos, a gente teve que entregar no primeiro horário do primeiro dia. Então a gente se dividiu nas tarefas para conseguir entregar tudo. Nos dias de jogos, é impossível não perceber a maneira como os alunos ficam extremamente empolgados com as partidas principais, né? No caso, o principal no sentido do fenômeno esporte, tipo futsal, o vôlei, e o que é muito mais comum, no caso como uma brincadeira, que é o queimado. Eu acho que o queimado ele é um dos principais jogos em qualquer interclasse que vai ter, tanto em escola pública como em escola particular, que vai chamar uma grande atenção. A gente, enquanto estudante da educação física no ensino superior, não se vê falando muito sobre a educação física e o meio ambiente. E acredito que são temas que estão ligados, mas que também não cabe só a gente tratar sobre isso dentro da escola, né? Dentro da sala de aula. Acho que é uma preparação coletiva, uma preparação que envolve outras ramificações, mas que seja muito válido, porque tá ligado ao lazer, tá ligado a diversos temas que podemos tratar junto com os estudantes e junto com todo o coletivo da escola. Eu percebi que os estudantes, eles entraram de cabeça no projeto, eles colaboraram muito, houve um grande trabalho em equipe entre as turmas, tanto que um dos fatores que contava ponto era o trabalho em equipe e a torcida durante os jogos, então as turmas de primeiro, segundo e terceiro ano se juntaram. E foi muito lindo ver os jogos acontecerem. Bem, eu acho que a gente pode pensar um pouco no que Paulo Freire diz, né? Porque cuidar do meio ambiente se torna um tema transversal, mas que a gente na escola tem que se conscientizar e falar sobre, sabe? Trazer o social para dentro de sala de aula. Bom, eu acredito que, assim como Paulo Freire fala na pedagogia da esperança, a gente tem que esperançar, né? Que seria acreditar no melhor. Então, acredito que a gente pode vir trabalhar cada vez mais essa questão, não só nos jogos, mas no dia a dia com os alunos, sobre manter a escola limpa, manter ela arrumada, organizada e esperançar, acreditar que um dia a gente vai chegar nesse ponto. Dentro dos jogos, eu acho que, como a gente está dentro de uma escola, e aí a escola é um lugar extremamente importante para a formação social do estudante, do adolescente, da criança, do ser humano em si, né? A questão do meio ambiente é muito importante para a construção de uma convivência em sociedade, né? Então, quando a gente pensa na escola, a gente deve pensar em todo o conhecimento historicamente acumulado pelo ser humano e que a gente precisa transmitir para o outro, né? Para que ele consiga identificar aquilo como uma produção sua. Então, proteger o meio ambiente, proteger o espaço onde ele vive, proteger o conhecimento que é produzido também, porque tudo que é produzido pelo ser humano ele tem uma interferência no meio ambiente. E querendo ou não, ter noção disso faz parte do conhecimento escolar. É um professor que pensa diferente, outros colegas também pensam diferente, então acho que é muito mais interessante ter esse conflito de ideias para gerar coisas novas. O que eu pude observar no geral foi um espaço de convivência muito legal. Em cada parte da escola, os estudantes podiam conviver, conversar, estar juntos durante toda aquela semana, como uma espécie de celebração. É bom para os alunos ter essa ludicidade dos jogos, do esporte da escola, porque é uma escola integral, de tempo integral,
E tá ali todo o tempo dentro da sala de aula, claro que é importante, mas a parte da lucidez também é importante para a formação desses alunos. E o que eu tomei como aprendizado em toda essa vivência que eu tive aqui na escola, junto com a Andressa e com os meus colegas que participam do PIBID, é que a gente consegue ver como lidar com situações que podem parecer desesperadoras. E eu acho que ver outros profissionais que já estão formados e atuando com essa forma de lidar com uma quantidade de estudantes enorme, que parece que tudo que é um problema mínimo se torna algo grande, e como eles lidam com isso, creio que seja o que eu mais vou levar para o meu futuro profissional. Para nós PIBIDianos, participar dessa preparação que teve sobre o interclasse na escola, junto com a supervisora Andressa, é muito importante para a nossa formação futuramente, porque nós vemos que a realidade, né? Porque até então eu fiz muita comparação de quando eu era aluna de ensino médio, que tinha interclasse, e agora voltada dentro do campo da docência. Organizando o interclasse, vi que é uma diferença enorme dos bastidores e teve de extrema importância para a minha formação futura. O aprendizado que fica para mim, sobretudo, é redescobrir a potência da educação física para gerar temas interdisciplinares, envolver os estudantes em temáticas essenciais e contribuir com a formação integral do estudante que participa dos jogos. Eu acho que foi uma experiência muito rica viver os Jogos Interclasses Santos Dumont dentro do PIBID, porque a gente teve a oportunidade de participar tanto da elaboração de regras, tanto da construção, vendo a construção em sala dos estudantes, né? Para mim, como futuro professor, futuro docente, é importante porque eu consigo ver um pouco da responsabilidade que o futuro aguarda para mim. Vai ser de provavelmente organizar os jogos internos, dividir cores, escutar picuinha de aluno, separar briga, e faz parte, né, da vida docente. Então acredito que foi uma experiência muito proveitosa e que vai vir muito mais pela frente. Eu acho que assim, esse ano os Jogos Internos ele teve um tema bem interessante, que foi a respeito do cuidado com o meio ambiente. E isso foi passado na gincana e nos jogos, então acredito que o maior aprendizado da gente esse ano foi esse. Nesse tempo do interclasse, a gente limpou as salas, a gente deixou tudo organizadinho, então a gente tem que aprender que a poluição é uma coisa muito grave e que nós mesmos podemos fazer alguma coisa para combater isso, porque no futuro é a gente que vai ficar aqui e esse é o nosso mundo, a gente tem que aprender a viver com ele. Aprendi, querendo ou não, que nem tudo é sobre ganhar, aceitar as derrotas, mas seguir de cabeça erguida, levar tudo de uma forma leve, descontraída, mas de maneira que você aproveite o que você está fazendo. O trabalho em equipe, né? Porque às vezes a gente não se dá bem com aquela pessoa da nossa sala e tal, e nos dias dos jogos a gente aprendeu a conviver com aquelas pessoas e passou a ter uma convivência melhor, sabe? Que você não precisa praticar a violência para poder ganhar, e sim você ter o espírito de jogo, né? Porque nem tudo é sempre ganhar, né? Pessoas que às vezes são mais quietas, mais introvertidas, acabam que se soltam na interclasse, que é um momento assim de alegria, assim, de brincar, se divertir. O que eu mais gostei nos jogos foi a união da minha turma junto com as outras turmas B. Deu pra ser algo diferente dos outros anos, achei bem interessante. Acho que a parte da vibração, da torcida, da animação, tudo isso que a gente traz de fora para dentro da quadra e como a gente conseguiu refletir dentro de quadra a participação da gente nos jogos. A companhia dos meus amigos, a torcida, a adrenalina que é no meio do jogo e tal, tudo. Eu gostei muito dos jogos de queimado e dos de vôlei. Eram os melhores jogos que davam para sentir a emoção da galera. A união entre todos, porque tem muitas salas que não se entendem entre si. E quando chega a época de interclasse, eu sinto que todo mundo se une para uma causa em comum. Não só para gritar, mas sim para torcer e querer que o interclasse seja algo especial na vida. Então, acho que o que eu mais gostei do interclasse foi isso, foi a união que a nossa turma teve para jogar e para torcer um pelo outro.
Acho que principalmente a temática desse interclasse foi muito sobre isso. Foi a união dos 3 anos em prol de uma causa maior, como guardiões de alma. Então, eu acho que essa união significou muito e trouxe muito aprendizado, tanto para quem chega agora no Santos Dumont, como para quem está deixando algum recado, algum legado aqui nessa escola. E tudo é ensinamento, acaba aqui no final, tudo ensina a gente.